Vamos fazer na prática um exercício, de uma forma que consiga entender em que casos que eu vou usar. Nesse exercício, por exemplo, a gente percebe que não é dado o tempo, né? Mas nos é dado a velocidade inicial, a velocidade final e a aceleração, né? Vamos observar que com isso a melhor fórmula que se encaixa é a de Torricelli. Vamos mostrar também que existem outras fórmulas, caso você não tenha algum dos dados. Existem outras formas para calcular esse tipo de situação, tá? Mas vamos focar nessa desaceleração. Falou em desaceleração, você já vai saber que é sinal negativo para aceleração. Vamos lá? Bom, vamos lá. O exercício diz o seguinte: os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é... Sempre que você começa a ver os enunciados, eu tenho uma forma de trabalhar que é o seguinte: eu sempre vou anotando todas as informações que já são lançadas no exercício. Eles me deram... A primeira coisa que estão me passando aqui em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é 60, eu vou anotar aqui só os valores, 60 km por hora. No enunciado mesmo está lá escrito 60 km vezes hora elevado a -1. Isso aqui é só para complicar, tá? Porque na verdade a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que 60 km vezes 1 sobre hora, que vai dar 60 km por hora. Tá, então, você pode ver às vezes enunciado assim como você vai poder ver, aí nós fala assim: uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse número de velocidade para uma desaceleração constante de 5 metros segundo elevado a -2, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, ele tá falando que uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou, como vi no enunciado do Enem mesmo, que diz que é 5 metros vezes segundo a -2. Que isso daqui é igual, né, a 5 metros vezes 1 sobre segundo ao quadrado. É a mesma coisa isso e isso aqui, tá? Só que às vezes o enunciado tá te falando isso daqui e você trava porque não tá entendendo. O que é esse menos aqui? Tá? Então, essa é uma coisa sempre observar. Então, nós temos uma desaceleração. Sempre que for falar desaceleração, quando se trata de movimentos uniformemente variados, você vai entender que esse sinal aqui é negativo, tá? Que é um movimento uniformemente retardado, tá? Que é uma desaceleração. Mas, enfim, ele está falando que uma desaceleração de 5 metros, que é um A, né, uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Só que como é desaceleração, o sinal é negativo, tá? E que o limite da velocidade reduza de 60 km para 50 km. Então já tenho mais um dado que está me passando, que é de 60 km para 50 km por hora. Ele está perguntando assim: nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de... Então está te dando opções 1 metro, 9 metros, 15 metros, 19 metros, 38 metros. Na verdade, ele está te dando em metros. Então, aqui nós vimos uma coisa que já não está batendo aqui, que aqui foi dado em quilômetros por hora. E nós vamos precisar trabalhar com metros. Então, pelo sistema internacional, a gente pode mudar de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Fazendo apenas o que? Vai dividir por 3,6. Então, se a gente tem 60 km por hora, a gente dividido por 3,6, nós vamos fazer a continha, né? Vamos já fazer a conta aqui, vai dar 36, 24, desce 0, aí já coloco meia, 36 vezes 6, 18, 19, 20, 21, 216, 240 menos 216, 2, 4, 24, aí vamos ter uma constante, vírgula, aí vai ter mais um zero, mais um meia, vai ficar 24, mais um meia e vai embora. Então a gente vai deixar como 16,67.
abreviar. Então a gente sabe que isso aqui é 16,67 metros por segundo é igual a 60 quilômetros por hora. Mesma coisa nós vamos fazer já com os 50. Vamos tudo deixar já em metros por segundo, que é isso que a gente vai precisar, tá? Primeira coisa, se está pedindo a resposta em metros e você viu que já tá, o enunciado deu em quilômetro, então você já muda para metro para facilitar a sua vida. Tá? Então aí você já vem e vamos fazer a mesma coisa agora com 50 km. Então vai ser 50 dividido por 36, 3,6, né? Aí eu ponho mais um zero, tiro esse daqui. E aí começa a continha. Começa com 1, 36, 4, 1, aí desce o 0, aqui vai dar 3, 36 vezes 3, 18, 9, 10, 108, 108, 140 menos 108, 10, 3, 3, 2, aqui para 32, o mais perto é 36 vezes 9, 54, 27, 28, 29, 30, 31, 32, passa. Então, aqui eu vou pôr um vírgula, né, para dar mais um zero. Então vai ter que ser 36 vezes 8, então vai ser 8. 8 vezes 6, 48, para 50, 2. 8 vezes 3, 24, 24 mais 5, 29, para 32, 3. Então, aqui fica 2. E aí vai começar a ficar 8, 8, 8, 8. Então, a gente pode colocar 13,9 para abreviar. Então, nós sabemos que 60 km por hora é a mesma coisa que 13,9 metros por segundo. E 50 km por hora é igual a 13,9 metros por segundo. Continuando. Bom, e agora nós dando um resumo de tudo do que a gente falou das conversões, tá? Eu preferi mostrar a conversão, apesar de fazer cálculo manual, porque às vezes você precisa fazer numa prova, sem calculadora, alguma coisa, então você vai ter que fazer ele assim mesmo. Então, é bom exercitar até para relembrar o cálculo de divisão, tá? Mas, esses são os dados que nós coletamos do exercício. Eles nos dão a velocidade inicial, né? Porque na verdade ele quer saber uma desaceleração quando ele tiver de 60 km para 50 km. Né? Então já passei primeiro para metros, porque a resposta vai me dar em metros, né? Então já converti quilômetros por hora para metros por segundo. Inclusive também porque a aceleração também está em metros por segundo ao quadrado, né? E eu não tenho... eu não sei qual que é a distância, que a distância que quer saber qual que é a variação da distância no primeiro caso para o segundo, com quanto é que ele vai ficar, ele vai parar, né? Com quantos metros ele vai finalizar. Tentando explicar isso de uma forma mais fácil, existem várias fórmulas que trabalham aqui para poder fazer esse movimento uniformemente variado, tá? Só que a gente sempre tem que a gente tem que ver o que nos é dado no exercício e qual fórmula que se aplica melhor. Essas fórmulas, praticamente, você tem que, se você fazer um concurso, você vai ter que decorar essas fórmulas, né? Tem macetezinho, tem palavrinhas, chaves que dá para ir criando, mas assim, basicamente são essas. Em especial, a gente está vendo que dessas fórmulas, o que a gente não tem é tempo. O tempo não é dado, né? O tempo não é um valor que nos é dado no exercício. Então, o tempo, a gente tem que tentar pegar uma equação dessas que não trabalha com tempo, tá? E dessas aqui, a que se encaixa melhor é aqui da Torricelli, né? A fórmula de Torricelli, né? Onde fala que a velocidade final, que é esse v ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, né? Então, assim, eu vou ter uma medida aqui que eu vou ter, eu tenho essa e tenho essa. Então eu vou descobrir essa daqui. Mas eu vou ter que descobrir das duas velocidades, a de 60 km
e a de 50 km. Né? Então vamos começar pela de 60. Então eu vou aplicar essa equação, que é a única que eu consigo ver que eu tenho as informações que eu preciso. Que eu preciso saber a distância. Então a distância, e eu tenho esses três aqui, então eu vou usar ela. Tá? E sempre que você for trabalhar com um movimento uniformemente variado, você tem que se lembrar que ele usa sempre aceleração constante. Tá? Sempre a aceleração vai ser constante. Tá? Por isso que eu posso aplicar essa forma. Como eu vi que ele vai desacelerar, mesmo assim é uma desaceleração constante, de 5 metros por segundo ao quadrado, então eu uso sempre essas equações, tá? É nesse caso. Em outros casos tem que ser visto para ver qual fórmula que se adequa melhor, tá? Quando se trata de aceleração constante e só a velocidade que varia, usa a Torricelli, que é a mais fácil. E você, no caso aqui, você não tem tempo, então você tem que usar ela, que é a mais fácil, daqui é a equação de Torricelli, que trata sobre o movimento uniformemente variado, tá? Então vamos usar lá. Usando a fórmula, vamos lá no primeiro caso. No caso de for 60 km por hora, que é, no nosso caso, é a 16,67 metros por segundo. Então vamos usar. Torricelli diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Velocidade final. Sempre, quando a gente está com o objeto, ele partiu de um ponto, né? Ele está aqui o veículo, e vai chegar até aqui. Só que aqui ele começou com 60. E ele vai terminar com 0, porque ele desacelera. Né? Vai desacelerar até 0. Então a gente sabe que a velocidade final aqui dela é 0. E a velocidade inicial é 60. Isso agora vamos passar em metros, né? Então, velocidade ao quadrado é 0, igual velocidade inicial. Então, velocidade inicial ao quadrado, que é 16,67 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, a desaceleração, então é menos, desacelerando, menos 5 ΔS. Vamos fazer a continha, rapidinho? 16,67 vezes 16,67. Aqui vai ficar 9,4,6,6,1. Vezes 7, 49, 7 vezes 2, 42, mais 4, 46, 46, novamente, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. O 6 vezes 7, 42, sobe um 4. 6 vezes 6, 30, mais 4, 40, sobe um 4. 6 vezes 6, mesma coisa, 30 mais 40, sobe 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Isso aqui vai repetir, porque é mais uma vez o meia, então eu só vou com mais uma casa, 1, 0, 0, 0, 2, que aqui repete, né? A mesma coisa que fiz aqui, eu vou fazer aqui. E aqui é vezes 1, então eu só avanço mais uma casa. Então aqui é 7, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 1. Agora fazer uma sominha, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 2. Quantas vírgulas? Aí tem duas casas depois da vírgula, vezes duas casas são 4. 2 mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. Então o valor aqui vai ser 277,88. Voltando, então esse valor aqui vai ser igual a 277,88. Aqui está negativo, então é menos 10, que está multiplicando, ΔS igual a 0. Igual a 0 tem que manter. Eu vou fazer o seguinte, para deixar positivo, eu já vou jogar ΔS para lá, eu inverto, que vai ficar 10 ΔS igual a 277,88. Ok? Aí é só ΔS igual a 277,88 por 10. Tira uma casa, vai ficar ΔS igual a 27,79, abreviando. Arredondando um pouquinho.
Esse é no caso do 60 km, que é a mesma coisa que 16,67 metros por segundo. Tá? Essa é a primeira situação. A mesma coisa eu vou fazer agora para os de 50 km. Tá? Então, o de 50 km vai fazer a mesma coisa. O de 50 km por hora, que é igual, né, eu tinha calculado lá, que deu 13,9 metros por segundo. Então, vou fazer a mesma fórmula, Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. No final é 0, inicial, que é 50, que é 13,9 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, menos 5, ΔS. Não vou fazer a continha, mas vocês já entenderam pela revisão do cálculo de multiplicação, a mesma coisa, tá? Isso daqui vai me dar 192,9. 92,9 mais, aqui vezes 10 vai dar menos 10 ΔS igual a 0. Mesma coisa, 10 ΔS é igual a 192,9. ΔS 192,9 sobre 10 ΔS é igual a 19,29 metros. Então nós temos uma variação com essa desaceleração, no caso de 50 km e de 60. Se eu estou reduzindo de 60 para 50, então a conta é simples, é só tirar a diferença dessa distância que vai dar com essa distância que eu tirei dos 50. Então vai ser a variação, isso vai ser 27,79 menos 19,29. Continha simples. Menos 9, 0. 7 menos 2, 5. Aqui eu empresto 1. 17 dá 8. Então, o valor que vai me dar aqui, né, é 8,5 metros. Esse foi a distância da frenagem, que foi dada a diferença de 60 para 50. Então, nessa diferença deu 8,50. Aí fala na questão, nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em valor mais próximo de... Nós temos a opção 1 metro, 9 metros, 15 metros, 19 metros e 38 metros. Então a alternativa certa aqui é a que é mais próxima de 9 metros, que é o valor arredondado de 8,50. Tá ok? Espero ter ajudado nesse exercício, tá? E vamos para outro. Se tiver mais alguma dúvida, precisar passar mais algum exercício, manda o enunciado que a gente resolve aí de uma forma que fique clara para entender e para poder praticar em outros exercícios, tá? Mas o fundamental é fazer as continhas. Refaça o exercício várias vezes. Foi assim que eu aprendi. Eu acho que é a forma mais fácil de vocês conseguirem assimilar bem o exercício. Tá bom? Um grande abraço, valeu!